Existe uma dor que não aparece em nenhum exame, que não tem nome no laudo médico, que não aparece na ressonância, não aparece no sangue, não aparece em nenhum diagnóstico que a medicina consegue fazer, mas você sente, todos os dias, em lugares dentro de você que nenhum médico consegue alcançar. É a dor de uma traição que você nunca esperava de quem você mais amava. É a dor de uma rejeição que aconteceu tão cedo na sua vida que você nem consegue se lembrar de quando não sentiu isso. É a dor de um abandono que deixou uma pergunta que nunca foi respondida: por que eu não fui suficiente? É a dor de palavras ditas por alguém que deveria te proteger, mas que em vez disso te destruiu com a própria língua. É a dor de um luto que o mundo disse que você já deveria ter superado, mas que ainda mora dentro de você como se tivesse acontecido ontem. Essas feridas têm endereço certo. Elas moram no fundo do coração, nas memórias que você tenta não revisitar, mas que aparecem sem avisar, nos gatilhos que explodem em situações aparentemente simples, na dificuldade de confiar, na dificuldade de amar sem medo, na dificuldade de receber amor sem esperar que ele seja tirado de você a qualquer momento. E o pior de tudo, essas feridas, quando não são tratadas, não ficam paradas. Elas crescem, elas se infectam, elas começam a moldar quem você é, como você se relaciona, o que você acredita sobre si mesmo, sobre os outros, sobre Deus. Você veio aqui hoje porque carrega pelo menos uma dessas feridas. Talvez você carregue várias. E eu preciso te dizer algo antes de continuar. Algo que talvez você precise ouvir mais do que qualquer outra coisa hoje. Deus viu cada ferida que você recebeu. Ele estava lá quando aconteceu. E o fato de você estar aqui agora, buscando cura, buscando Deus, mesmo com todas as suas dúvidas sobre se Ele realmente pode curar o que está quebrado dentro de você, esse fato por si só é uma evidência de que Ele está te chamando para mais perto. Porque Ele disse com uma clareza que não deixa margem para dúvida. Ele cura os que têm o coração quebrantado e lhes cura as feridas. Salmo 147, 3. Não os que têm o coração quase quebrado, os que têm o coração quebrantado, completamente partido, irreparável aos olhos humanos. Esses, Ele cura. Então, se o seu coração está partido hoje, você está exatamente no lugar certo. E este é o momento certo. Vamos entrar juntos nessa oração, com honestidade, com coragem, e com a expectativa de que o Deus que prometeu curar é capaz de cumprir o que prometeu. Existe uma conspiração silenciosa dentro da maioria das comunidades cristãs, e talvez dentro da sua própria vida, que diz que cristão não pode estar ferido, que quem tem fé não sofre por dentro, que se você realmente cresce, já teria superado aquilo, que orar e louvar é suficiente para apagar qualquer dor. E então as pessoas aprendem a sorrir no domingo, enquanto sangram por dentro durante a semana. Aprendem a usar o vocabulário espiritual certo, enquanto carregam feridas que nunca foram nomeadas, nunca foram levadas a Deus de verdade, nunca receberam o cuidado que mereciam. Mas Deus nunca pediu isso. Ele nunca pediu que você fingisse que estava bem quando não estava. Ele nunca pediu que você suprimisse a dor em nome de uma aparência de vitória. Pelo contrário, a Bíblia inteira é um testemunho da honestidade de pessoas feridas diante de Deus. Davi escreveu: Até quando, Senhor? Esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13, 1. Isso não é falta de fé, é fé real. Fé que não foge da dor, mas a leva diretamente para a presença de Deus. Jeremias ficou tão devastado que amaldiçoou o dia em que nasceu.
Jó perdeu tudo: os filhos, a saúde, os bens. E passou capítulos inteiros questionando Deus, com uma intensidade que faria muita gente hoje chamar de irreverência. E no fim do livro, Deus disse que Jó havia falado o que era reto. A honestidade diante de Deus não é falta de fé, é a expressão mais madura da fé. Então, antes de qualquer coisa, precisamos ser honestos. Precisamos nomear o que carregamos, porque a cura começa com o reconhecimento. A ferida que você não nomeia é a ferida que não pode ser tratada. Existem diferentes tipos de feridas que as pessoas carregam. Existe a ferida da rejeição. Ela começa cedo, às vezes na infância, quando uma criança aprende que o amor das pessoas ao seu redor é condicional. Que você é amado quando performa bem, quando é conveniente, quando não dá trabalho. E essa criança cresce acreditando que precisa ganhar amor, que não é suficiente como é, que se as pessoas realmente te conhecessem, não ficariam. Essa ferida adulta se manifesta na hipersensibilidade à crítica, na necessidade compulsiva de aprovação, no medo paralisante de ser abandonado, na dificuldade de estabelecer limites porque você tem medo de que dizer não vai fazer as pessoas pararem de te amar. Existe a ferida do abandono. Pode ter sido um pai que foi embora e nunca voltou. Uma mãe presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Um relacionamento que terminou de uma maneira que destruiu a sua confiança na permanência das coisas. Uma amizade que traiu quando você mais precisava. Essa ferida adulta se manifesta na dificuldade de confiar, no sabotamento de relacionamentos que estão indo bem, porque alguma parte de você acredita que vão acabar de qualquer jeito. Então, melhor você ser o primeiro a ir embora. No apego excessivo ou no distanciamento excessivo, dois lados da mesma moeda do medo de ser abandonado novamente. Existe a ferida das palavras. Palavras ditas por pais, por professores, por cônjuges, por irmãos, por líderes religiosos que deveriam edificar, mas destruíram. Você nunca vai ser nada. Você é burro. Você foi um erro. Você é fraco. Você é demais. Você não é suficiente. Você envergonha a família. Palavras têm poder de vida e de morte. A Bíblia diz isso em Provérbios 18, 21. E as palavras mortíferas ditas sobre você, especialmente quando você era criança e não tinha defesa contra elas, foram enterradas fundo e continuam falando, continuam definindo, continuam limitando. Existe a ferida do luto não processado, a perda de alguém que você amava e que foi embora cedo demais, a perda de um sonho que não se realizou, a perda de um casamento, a perda de anos que você não pode recuperar, a perda da saúde, a perda da inocência. O luto que não foi processado não desaparece. Ele se transforma em depressão, em raiva deslocada, em anestesia emocional, em uma tristeza de fundo que você carrega sem saber exatamente de onde vem. E existe a ferida espiritual, talvez a mais complexa de todas. A ferida causada por pessoas dentro da igreja, por líderes que abusaram da autoridade, por comunidades que julgaram quando deveriam ter acolhido, por doutrinas que distorceram a imagem de Deus, fazendo você acreditar que Ele é distante, severo, facilmente desapontado com você. Essa ferida é particularmente cruel, porque ela não apenas machuca você, ela coloca uma barreira entre você e a única fonte de cura verdadeira que existe. Você pode se identificar com uma dessas feridas, ou com várias, ou com todas. Seja qual for a sua ferida, ela é real, ela importa.
E Deus está pronto para tocá-la hoje. Senhor, eu nomeio agora diante de Ti a ferida que tenho carregado. Não vou mais fingir que não existe. Não vou mais tentar ser forte sozinho. Eu trago para Ti o que está partido dentro de mim. E eu confio que Tu és o único que pode realmente curar. Existe uma pergunta que muitas pessoas feridas fazem a Deus, em voz alta ou em silêncio. Onde tu estavas quando isso aconteceu comigo? É uma pergunta honesta. É uma pergunta legítima. E Deus não se ofende com ela, porque a resposta é ao mesmo tempo a mais simples e a mais profunda que existe. Eu estava lá. Não como espectador passivo. Não como um Deus distante que observava de longe sem se importar, mas como um pai que sofreu cada golpe junto com você, que chorou cada lágrima que você chorou, que sentiu cada rejeição que você sentiu. Isso não é metáfora, é teologia. Hebreus 4,15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos da sua época, pelos seus próprios irmãos que não creram nele, pelos habitantes de Nazaré, a sua própria cidade, pelos discípulos que fugiram na hora em que ele mais precisava, por Pedro, que o negou 3 vezes, por Judas, que o traiu com um beijo. Jesus conhece a ferida da rejeição, não como conceito, como experiência vivida. Jesus foi abandonado. No Getsêmani, quando caiu com o rosto em terra e pediu que o cálice passasse, os discípulos dormiram. Na hora da sua prisão, todos fugiram. Na cruz ele clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Jesus conhece a ferida do abandono, não como conceito, como experiência vivida na própria carne. Jesus foi alvo de palavras devastadoras. Foi chamado de endemoniado, de bêbado, de blasfemador, de falso profeta. As pessoas que deveriam ter o reconhecido o difamaram publicamente. Jesus conhece a ferida das palavras, não como conceito, como experiência vivida. E Jesus passou pelo luto mais profundo que existe. Não apenas a sua própria morte, mas a separação do Pai que aconteceu na cruz, quando ele carregou o peso do pecado de toda a humanidade e sentiu o silêncio de Deus de uma maneira que nenhum ser humano jamais sentirá. Isso significa que quando você chega a Deus com as suas feridas, você não está chegando a alguém que não entende. Você está chegando ao único ser no universo que entende completamente, porque viveu completamente. E mais do que isso, ele não apenas viveu as feridas, ele as redimiu. A ressurreição não apagou as marcas da crucificação. Quando Jesus ressuscitou, as marcas dos pregos ainda estavam nas suas mãos. Tomé colocou o dedo nelas. João 20:27. Jesus ressuscitou com cicatrizes. Isso é profundamente significativo, porque significa que a redenção de Deus não funciona apagando o que aconteceu, como se sua história de dor nunca tivesse existido. Ela funciona transformando o que aconteceu em algo que carrega testemunho, em algo que pode alcançar outras pessoas que passaram pelo mesmo. As suas feridas, curadas, se tornam pontes de misericórdia para outras pessoas feridas. Mas primeiro, elas precisam ser curadas. E a cura começa quando você para de tentar esconder a ferida de Deus, como se Ele não soubesse, e começa a apresentá-la a Ele abertamente. Senhor Jesus, Tu sabes o que é ser ferido. Tu sabes o que é ser rejeitado, abandonado, traído, incompreendido. Tu não me olhas de cima para baixo nas minhas feridas. Tu desces até elas. E eu te peço agora que tu desças até a minha, até o lugar mais fundo onde a dor mora,
até a memória que eu mais evito, até a ferida que eu aprendi a esconder de todo mundo e que hoje, diante de ti, eu escolho não esconder mais. Existe um elemento na cura interior que ninguém gosta de ouvir, que provoca resistência imediata, que parece injusto, que vai contra todos os nossos instintos naturais de autopreservação e justiça. É o perdão. Não o perdão superficial que você declara com os lábios, enquanto o coração ainda está cheio de mágoa. Não o perdão que você concede porque alguém te convenceu de que você deveria, mas que na prática não mudou nada por dentro. O perdão real, profundo. O tipo que só o Espírito Santo pode produzir em você. Antes de entrarmos nessa conversa, preciso esclarecer algo que a igreja frequentemente confunde. E essa confusão mantém muitas pessoas presas. Perdoar não é dizer que o que aconteceu com você foi aceitável. Não é fingir que não doeu. Não é restaurar automaticamente o relacionamento com quem te feriu. Não é se expor novamente a quem te machucou. Não é negar a sua dor. Perdoar é soltar. É recusar o papel de guardião da dívida de outra pessoa. É parar de deixar que o que alguém fez com você no passado continue tendo poder sobre o seu presente. C.S. Lewis escreveu algo extraordinário sobre o perdão. Ele disse que descobriu que o perdão é um processo, que você perdoa, e então, na próxima vez que o pensamento sobre a pessoa volta com toda a raiva, você precisa perdoar de novo, e de novo, e de novo. Até que um dia o pensamento volta e não tem mais o mesmo veneno. Isso ressoa como verdade, porque o perdão raramente é um evento único. É uma escolha que você faz e continua fazendo, até que o coração alcance o que a vontade já decidiu. Jesus foi radical sobre isso. Em Mateus 18, Pedro veio com o que provavelmente achava ser uma proposta generosa. Senhor, até quantas vezes perdoarei a meu irmão? Até 7 vezes. E Jesus respondeu, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Não como uma matemática, como um princípio. Perdão sem limite aritmético. Perdão como postura de vida. Mas o perdão humano tem um limite. Chega um ponto em que a ferida é tão profunda, a traição tão grande, a dor tão intensa, que você simplesmente não consegue. A vontade de perdoar está lá, mas a capacidade não. E é exatamente aí que o Espírito Santo entra, porque o perdão sobrenatural, o tipo que liberta você de uma prisão que alguém construiu para você, sem que você tivesse pedido, esse não é produzido pela sua força de vontade. Ele é um fruto do Espírito Santo em você. Gálatas 5:22 lista os frutos do Espírito. Entre eles está a bondade. E o perdão é uma expressão dessa bondade. É algo que o Espírito Santo produz em você quando você se rende a esse processo. Colossenses 3:13 diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se algum tiver queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também vós. Assim como o Senhor vos perdoou. Isso é a chave. O perdão que você oferece não nasce da sua generosidade. Nasce da consciência de quanto você mesmo foi perdoado. Quando você tem uma visão real de quanto Deus te perdoou, de tudo o que você fez, de tudo o que você pensou, de tudo o que você foi. O perdão que você oferece aos outros se torna não uma obrigação pesada, mas um transbordamento do que você recebeu. Existe alguém na sua vida que te feriu profundamente. Talvez seja um dos seus pais, um ex-cônjuge, um amigo que traiu, um irmão que abandonou, um líder que abusou. Talvez seja uma pessoa que te machucou e nem sabe que machucou. Ou pior, que sabe e não se importou.
Esse nome está na sua mente agora. E talvez ao ouvir a palavra perdão, o seu coração tenha se contraído. Talvez uma voz dentro de você diga: não, essa pessoa não merece perdão. O que ela fez foi longe demais. Eu ouço isso e não vou minimizar o que você passou, mas eu te faço uma pergunta honesta. Quem está pagando o preço da falta de perdão agora? A pessoa que te feriu, que pode estar dormindo tranquilamente enquanto você carrega esse peso? Ou você? A falta de perdão é uma prisão construída pelo seu agressor. E você é o único prisioneiro. O perdão não solta o seu agressor, solta você. Espírito Santo, eu não consigo fazer isso sozinho. A ferida é real, e a dor é real. E a parte de mim que quer justiça é real também. Mas eu não quero mais ser prisioneiro disso. Eu escolho perdoar. Não porque tenho força para isso, mas porque tu tens. Produz em mim o perdão que eu não consigo gerar. Liberta-me dessa prisão. E que a cura que começa com esse perdão seja completa, profunda e duradoura. Existe dentro de muitas pessoas uma voz que fala constantemente. Uma voz que eles aprenderam a confundir com a própria voz, mas que na verdade pertence a outra pessoa. Há um pai crítico, há uma mãe ausente, há um professor humilhante, há um ex-parceiro que destruiu a sua autoestima, há um líder religioso que usou a Bíblia como arma. Essa voz diz coisas como: você nunca vai ser suficiente. Você sempre vai decepcionar as pessoas. Você não merece ser amado de verdade. Você é um fardo. Você não tem valor. Deus deve estar cansado de você. E o problema não é apenas que essa voz está mentindo. É que ela tem autoridade dentro de você. Porque ela foi plantada cedo, no momento em que você era vulnerável, por alguém em quem você confiava. E raízes plantadas cedo crescem fundo. A Bíblia nos diz que existe um adversário que é descrito como o pai da mentira. João 8,44. E que usa essas vozes do passado como megafones para continuar te destruindo no presente. Ele não precisa inventar novas mentiras. Ele apenas amplifica as antigas que já estão instaladas em você. Mas existe uma voz mais antiga. Uma voz que falou antes de qualquer voz humana falar sobre você. Uma voz que te conhece de uma maneira que nenhum ser humano jamais vai te conhecer. A voz do Pai. E o que essa voz diz sobre você é radicalmente diferente do que as outras vozes dizem. Antes de você nascer, Deus disse: antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes de sair da madre, eu te consagrei. Jeremias 1:5. Ele te conhecia antes de qualquer voz humana ter a oportunidade de te definir. Quando você nasceu, Deus disse: porque tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombrosamente maravilhoso fui feito. Salmo 139, 13 e 14. Você não foi um acidente. Você foi tecido, com cuidado, com propósito, com amor. Quando você se sente indigno de amor, Deus diz: com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Jeremias 31, 3. Amor eterno. Não amor condicional. Não amor baseado na sua performance. Amor que existia antes de você fazer qualquer coisa, bom ou ruim. Quando a voz diz que você é um fardo, Deus diz: aquele que vos tocou, toca a menina dos olhos dele. Zacarias 2:8. Você é tão precioso para Deus que quem te fere está tocando na parte mais sensível dele. Quando a voz diz que você não tem valor, Deus diz que pagou o preço mais alto do universo por você, o sangue do seu próprio filho. João 3,16. O valor de algo é determinado pelo preço que alguém está disposto a pagar por ele. O preço pago por você
foi Jesus. Isso define o seu valor de uma vez por todas. A renovação da mente de que Paulo fala em Romanos 12, 9 e 2 começa aqui, na substituição das vozes mentirosas do passado pela voz verdadeira do Pai. Isso não acontece instantaneamente. É um processo de imersão deliberada na verdade de Deus sobre você, até que essa verdade se torne mais real para você do que as mentiras que habitaram dentro de você por décadas. Mas começa com uma escolha. A escolha de dizer: eu recuso as vozes que me definiram de maneira errada. Eu recuso a identidade que o medo, a rejeição e a dor construíram para mim. E eu escolho receber a identidade que Deus declara sobre mim. Eu sou conhecido. Eu sou amado. Eu sou feito de maneira maravilhosa. Eu sou precioso aos olhos de Deus. Essa é a verdade sobre mim. E hoje eu escolho viver a partir dessa verdade. Jesus inaugurou o seu ministério lendo um texto do profeta Isaías, na sinagoga de Nazaré. Ele abriu o rolo e leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4,18. Libertação aos cativos. Liberdade aos oprimidos. Essa não era apenas uma descrição do ministério de Jesus na Galileia do primeiro século. Era uma declaração do propósito eterno de Deus, que inclui você, hoje, agora. O Espírito Santo que habitou sobre Jesus naquele momento é o mesmo Espírito Santo que habita dentro de você. E ele veio com um propósito específico: não apenas te confortar, não apenas te guiar, mas libertar o que está preso dentro de você, curar o que está ferido, restaurar o que foi destruído. Ezequiel 36, 26 contém uma das promessas mais extraordinárias de toda a Bíblia. Dar-vos-ei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Um coração novo. Não um coração remendado. Não um coração com cicatrizes que doem cada vez que o tempo muda. Um coração novo, capaz de amar sem o peso das feridas antigas. Capaz de confiar novamente. Capaz de se abrir para Deus e para as pessoas sem o reflexo defensivo que a dor instalou em você. Isso é o que Deus prometeu. E Ele é fiel para cumprir. O processo de cura interior pelo Espírito Santo é real, mas raramente é instantâneo. Às vezes, Deus age de maneira sobrenatural. E em um momento de oração, décadas de dor são dissolvidas. Isso acontece. É real. Mas muitas vezes a cura é um processo gradual, camada por camada, como uma cirurgia que vai removendo o que está infectado, limpando o que está ferido e permitindo que o tecido saudável cresça no lugar. E você pode cooperar com esse processo. Coopera quando você traz honestamente as suas feridas para Deus, em oração, como estamos fazendo agora. Coopera quando você escolhe mergulhar na verdade de Deus sobre você, repetidamente, até que essa verdade supere as mentiras instaladas. Coopera quando você escolhe perdoar, não porque consegue, mas porque pede ao Espírito Santo que produza em você o perdão que está além da sua capacidade natural. Coopera quando você se permite ser parte de uma comunidade saudável, onde você pode ser visto, conhecido e amado, apesar das suas feridas. E coopera quando você para de se esconder. Porque as feridas curadas na presença de Deus têm uma propriedade extraordinária. Elas se tornam pontes. O lugar onde você mais sofreu se torna o lugar de onde você vai alcançar outras pessoas que estão sofrendo da mesma forma.
Paulo escreveu isso com uma beleza que só pode ter saído de alguém que viveu na própria carne. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios, na letrona 1, 3, 4. A sua ferida curada é o seu ministério. Espírito Santo, médico da minha alma, eu te convido a entrar nos lugares mais profundos da minha dor, nos lugares que eu tenho evitado, nas memórias que doem demais para revisitar. Eu confio que tu és gentil o suficiente para curar sem destruir, poderoso o suficiente para transformar o que parece irreparável, e sábio o suficiente para saber exatamente o que cada parte de mim precisa. Faz a obra que só tu podes fazer. Uma das consequências mais devastadoras das feridas emocionais e espirituais é o que elas fazem com a nossa percepção de quem somos diante de Deus. Quando você foi rejeitado repetidamente, é muito difícil acreditar que Deus te aceita completamente. Quando você foi abandonado por pessoas em quem confiava, é muito difícil confiar que Deus vai ficar. Quando você ouviu tantas vezes que não era suficiente, é muito difícil receber a declaração de que você é amado incondicionalmente. As feridas distorcem a lente através da qual você enxerga Deus. E por isso, uma parte essencial da cura interior é a recuperação da identidade de filho. Em Lucas 15, Jesus conta uma parábola que é provavelmente a história mais conhecida de toda a Bíblia. O filho pródigo. Um filho que pediu a herança do pai ainda em vida. O equivalente a dizer ao pai: eu queria que você estivesse morto. E foi embora gastar tudo em uma vida de excessos. Quando perdeu tudo e se encontrou na miséria, resolveu voltar para casa. Mas voltou com a identidade distorcida. Preparou um discurso pedindo para ser tratado como servo, não como filho. E então a parábola descreve algo que é, para mim, a imagem mais poderosa de Deus em toda a Bíblia. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e se moveu de íntimas compaixões. E correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Lucas 15, 20. Estando ele ainda longe, o pai estava olhando para o horizonte, esperando o dia em que o filho voltaria. E quando viu, ainda de longe, ainda sujo, ainda com cheiro de porco, correu. Deus corre em sua direção. Não espera você chegar apresentável. Não espera você ter resolvido tudo. Não espera você ter perdoado a todos, renovado a mente e superado todas as feridas. Corre em sua direção agora, como você está, onde você está. E o filho preparou o discurso. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Lucas 15, 21. Mas o pai nem deixou ele terminar. Interrompeu o discurso e disse aos servos: traga a melhor roupa, traga o anel, traga as sandálias. Prepare um banquete, porque meu filho estava perdido e foi achado. O pai não aceitou a identidade reduzida que o filho tentou assumir. Recusou a narrativa de servo e reinstaurou a identidade de filho. Você pode ter chegado até aqui com uma identidade reduzida, com a narrativa que as feridas construíram para você, uma narrativa de inadequação, de indignidade, de não pertencimento. Deus está recusando essa narrativa. Ele está correndo em sua direção. E Ele quer te dar de volta o que você perdeu. Não apenas o que as pessoas te tiraram, mas o que a dor, o medo e a mentira te convenceram de abandonar. A melhor roupa, o anel de filho, as sandálias de pertencimento,
a identidade que Ele nunca deixou de reservar para você. Pai, eu voltei. Eu vim de longe, de dentro de mim mesmo, e eu voltei. Eu não tenho mais um discurso preparado, só tenho a minha necessidade e a minha saudade de Ti. Eu recebo agora o que Tu queres me dar, não a identidade de servo que eu construí para mim mesmo, mas a identidade de filho que Tu sempre guardaste para mim. Eu sou Teu filho, eu pertenço a Ti e eu estou em casa. Chegamos a um lugar nessa oração que é ao mesmo tempo um destino e um ponto de partida. Um destino, porque o que aconteceu aqui foi real. Você trouxe feridas. Você foi honesto. Você se rendeu ao processo. E o Espírito Santo, que é fiel, tocou o que você apresentou a Ele. Um ponto de partida, porque a cura interior não termina em você. Ela nunca foi apenas sobre você. Salmo 107:2 diz: Assim digam os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Digam, falem, testemunhem. A cura que você recebe tem um endereço além de você. Tem uma pessoa, ou muitas pessoas, que estão esperando pelo seu testemunho, que estão no mesmo lugar de dor onde você esteve, que precisam saber que há saída, que Deus cura de verdade, que as feridas mais profundas podem ser tocadas pela mão mais amorosa do universo. Você não passou pelo que passou apenas para sobreviver a isso. Você passou pelo que passou para ser transformado por isso e para que essa transformação alcance outros. Isso não é negar a dor. É dar à dor um propósito que vai além dela mesma. Paulo escreveu de dentro da sua própria história de sofrimento. Perseguições, prisões, naufrágio, rejeição. E disse: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Ele havia encontrado um propósito tão maior do que a sua dor, que a dor havia perdido a capacidade de defini-lo. Você pode chegar lá também. Não de uma vez. Não sem o processo. Não fingindo que está bem antes de estar, mas um passo de cada vez. Uma oração de cada vez. Uma escolha de cada vez. Até que um dia você olhe para trás e veja que aquilo que quase destruiu você se tornou aquilo que mais define o seu ministério. As feridas de Jesus ressuscitado se tornaram a prova da ressurreição. A evidência irrefutável de que ele havia morrido e voltado. Tomé colocou o dedo nos buracos dos pregos e creu. As suas feridas curadas também serão provas. Provas de que Deus é quem diz que é. Que Ele cura quem diz que cura. Que nenhuma dor é grande demais para a sua misericórdia. Encerramento. A oração final de cura. Chegamos ao fim dessa jornada juntos. Mas antes de encerrar, eu quero que você saiba algo. O que aconteceu aqui foi real. Mesmo que você não tenha sentido nada. Mesmo que as lágrimas não tenham vindo. Mesmo que a dor ainda esteja presente. A oração feita com um coração honesto diante de Deus não volta vazia. A Bíblia declara isso em Isaías 55:11. A cura pode ter começado de uma maneira que você ainda não percebe, como uma semente plantada no inverno, invisível por dentro da terra, mas viva, crescendo, se preparando para emergir. Confie no processo. Confie no médico. E leve essa oração com você. Volte a ela nas noites em que a ferida doer novamente. Porque ela vai doer. Não para sempre com a mesma intensidade, mas vai. E nesses momentos, volte a este lugar. Volte a essa honestidade. Volte a essa presença. Ele estará aqui, esperando, com os braços abertos, pronto para te receber de novo. Vamos terminar juntos com essa oração final. Senhor, eu vim aqui ferido. Trouxe para ti o que estava carregando em silêncio há tanto tempo.
as rejeições que moldaram quem eu acredito que sou, os abandonos que ensinaram o meu coração a se fechar, as palavras que plantaram mentiras fundo dentro de mim, as perdas que nunca foram totalmente pranteadas, as feridas que aprendi a esconder de todo mundo, inclusive de ti. Hoje eu paro de esconder. Eu te apresento cada ferida pelo nome, cada dor com o seu endereço real. E eu peço que tu faças o que só tu podes fazer. Que tu entres nesse lugar com a tua luz, com a tua presença, com o teu amor que cura o que nenhuma força humana consegue tocar. Eu escolho perdoar quem me feriu, não porque tenho força para isso, mas porque tu tens. Eu solto as dívidas que guardei. Eu solto as mágoas que cultivei. Eu solto o direito à amargura que a dor me deu. Eu recuso as vozes que me definiram de maneira errada. E eu recebo a voz do Pai, que diz que eu sou conhecido, amado, precioso, feito de maneira maravilhosa e que pertenço a ti. Eu recebo a identidade de filho. Eu estou em casa. Espírito Santo, continua essa obra que começas hoje, camada por camada, dia após dia, até que o que estava quebrado seja restaurado, o que estava perdido seja encontrado e o que estava morto ressuscite para uma vida nova. Porque tu és o Deus que cura e eu confio em ti. Amém. Você não precisa mais carregar isso sozinho. A cura que você buscou hoje é real. E Ele que começou esta boa obra em você há de completá-la. Filipenses 1:6.